A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Blairo Magem. E o nosso tema são as matérias da ordem econômica, de natureza econômica, que serão votadas aqui no Senado nos próximos dias. O senador Blairo Magem esteve no plenário na última quinta-feira e, numa parte, começou a fazer um pronunciamento justamente falando desse rumo que o governo está dando e a sua opinião a respeito, não é, senador? Aí não quis perder a oportunidade de trazer o senhor para o argumento, para a gente continuar essa prosa. Tudo bem, senador? Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor pondera sobre a intensidade desse ajuste que o governo pretende e anuncia, né? Eu tenho assim, uma posição crítica com respeito a essa situação, não aquilo que deve ser feito, né? Quer dizer, eu acredito que o ajuste fiscal, ele deve ser realizado. Nós não podemos adiar essa questão por muito tempo. Aliás, a gravidade em que nos encontramos agora foi porque já adiamos isso de 2014, porque tinha eleição, etc. Tal, e acabou desaguando em 2015. Mas, assim, a grande preocupação que tenho com o que está sendo feito é, de fato, a intensidade, né? A gente, no popular, sempre fala assim, o mesmo princípio ativo do remédio que cura, ele também mata, né? Depende de como você dá essa dosagem para o ser humano ou qualquer outra coisa. E na economia também não é diferente. Na economia também você tem que ser firme, porém, você não pode passar de um certo limite, porque você vai acabar estrangulando a economia. E quando você vai acelerá-la novamente, quer dizer, quando você botar esse motor para frente, agora eu posso crescer, a retomada também é muito lenta. Nós não temos condições de ir assim, hoje nós estamos em crise e amanhã nós não estaremos em crise. Não, esse é um processo que está acontecendo. E na minha avaliação, o governo está errando na mão. Por quê? Ele não erra, vamos chamar assim, no objetivo, mas ele erra na mão. Por exemplo, quando você tem fornecedores de serviços, obras, enfim, tudo aquilo que o governo contratou no passado, ele já deveria ter pago. E ele não fez esses pagamentos. Porque o Ministério da Fazenda, o ministro Levi, está considerando, vamos chamar assim, o passivo, né, as obras que tem para pagar, como um dinheiro disponível dentro desse ajuste fiscal de 1,2%. Então, a coisa é mais ou menos a seguinte, olha, eu anunciei uma guerra, mas não limpei o terreno antes da guerra. E ali estavam pessoas que não poderiam ficar, não deveriam estar ali. E assim é na economia. Quer dizer, vamos fazer ajuste fiscal? Vamos. Você fala assim, olha, eu não poderei fazer o investimento X na estrada Y no período anunciado. Eu só poderei fazer isso o ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos. O que acontece? Todos os prestadores de serviço do Estado, da União, eles vão se programar para esse serviço. Eles não vão ficar contratando pessoas, eles não compram equipamentos, eles ficam stand-by, como se fala. E o senhor está tocando num ponto assim que me parece que na nossa cultura brasileira, na gestão brasileira, é uma dificuldade que é o planejamento, né? Exato. Porque isso seria dar um horizonte mesmo. São coisas assim, você se programa, você determina uma obra, você licita, você tem dinheiro, você vai fazer. Ponto. Construiu. Dentro das especificações que o governo contratou, paga-se. O problema é que não está se pagando os serviços que foram no passado. E, por exemplo, eu fui ao palanque da Dilma em 2014, defendi a candidatura dela, porque eu tenho meus interesses no Estado como mato-grossense, de ver as obras de infraestrutura realizadas naquele Estado, como a conclusão da BR-163, que sai para o norte do país, como a duplicação da rodovia entre Cuiabá e Rondonópolis, onde passam mais de 12 mil carretas por dia, todo dia morre gente. Um sem número de outras obras que lá estavam. Quer dizer, eu fui ao palanque e pedi, olha, eu venho aqui pedir voto para essa campanha porque eu tenho esses compromissos. Aí, quando nós chegamos em 2014, 2015, esses compromissos não existem mais. O que é pior, eu volto a insistir, aqueles que já foram realizados não estão sendo pagos. Então, é uma situação muito complicada que nós temos. Em função do ajuste fiscal, que esses compromissos não existem mais? Eles foram adiados. São serviços que estavam sendo prestados e que, como não estão remunerando, eles não estão sendo pagos, não sendo liquidados. E isso leva todas as empresas do setor a uma dificuldade.
leva as empresas e leva o Estado, porque o Estado não tem obra. O que interessa à população do Estado como o meu de Mato Grosso é a infraestrutura. Não, e a infraestrutura é um tema que está em xeque nesse país, né, senador? Que compromete o desenvolvimento econômico do país em muito, a sua colocação no mercado internacional também, não é? Em todos os sentidos. Infelizmente, nós no país, nós estamos indo para uma fase, eu não sei se é a fase mais aguda, mas é uma fase assim, é muito controle, é muita burocracia, se privilegia todo o sistema de controle, disso, daquilo, e não se pensa na produtividade, no aumento de produtividade, no ganho de produtividade. Parece que as pessoas que produzem no país, elas são penalizadas, elas estão sendo levadas ao corne, levadas às cordas, como se diz, porque todos os dias é uma regra diferente, é uma mudança de legislação, é a legislação trabalhista que é infernal para quem contrata alguém. Quer dizer, então, hoje ser empreendedor no país, hoje ser alguém que gera emprego no país, ele é um herói, né? Porque tem toda essa estrutura de governo, contra quem produz. Não tem nada a favor de quem produz, é sempre barreiras para quem produz. E isso traz ao nosso país um grau de dificuldade maior, exatamente num período de ajuste fiscal como está sendo feito agora. É isso, por exemplo, que está gerando a desindustrialização do país? Com certeza. É isso, com certeza. É isso aliado a outras coisas, como, por exemplo, a política errada na questão do dólar anos atrás. Foi muito bom para as pessoas ir passear para Miami, para ir para Disney, enfim, fazer turismo, mas o setor produtivo do país, e principalmente a indústria, ela sucateou. Ela não tinha condições de competir com o mercado internacional. Por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo assim para quem conhece um pouco de construção civil. Uma pá carregadeira, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, você comprava na China e chegava aqui no Brasil por 1/3 da máquina produzida aqui no Brasil. Com o ajuste do dólar, agora já não compensa mais trazer essa máquina chinesa. Vai comprar aqui no mercado nacional. E a qualidade da que é feita aqui? Tão boa quanto, ou melhor. Quanto? A gente nem discute qualidade nesse serviço. A questão é que a moeda se desvalorizou tanto naquele período que a indústria nacional sucateou. Agora, com essa retomada, ela começa a voltar. Mas, como eu falei antes, você retomar um processo de economia não é fácil de produção. Você acelera o avião não sai do lugar imediatamente. Ele tem que correr na pista, ele tem que ganhar potência para depois decolar. E é o que está acontecendo no Brasil. E acho que esse ajuste fiscal que nós estamos fazendo, como disse, é necessário, nós não podemos fugir dele, mas a forma como está fazendo, o arroxo que está sendo dado, é tão grande que eu penso que esse 1% do PIB negativo que está se prevendo para 2014, 2015, melhor dizendo, na minha avaliação, pelo que eu estou sentindo no mercado, ele é bem pior. Eu não sei se ele não vai beirar aos 2% de decréscimo no nosso PIB nesse ano. Nossa, isso é pesado, hein, senador? Haja visto as demissões de massa que estão ocorrendo. Né? Empresas fechando, demissão ocorrendo. É uma coisa assim muito ruim que está na economia. Além de tudo, é o pessimismo, porque a gente não consegue achar ninguém nesse momento que tenha um otimismo. Não, olha, amanhã vai mudar. Não, as coisas estão bastante difíceis. Bom, senador, e falando em desemprego, né? Também estamos aqui com uma pauta que está se aproximando de ajuste fiscal, com a questão também da terceirização, que são assuntos que mexem com essa relação do trabalho. O que o senhor está achando desse projeto da terceirização? O senhor que emprega tanta gente, que tem essa experiência como empresário, está faltando segurança jurídica nesse setor, mas do jeito que a coisa está se encaminhando, o senhor acha que está indo bem? Bem, eu inicialmente, o projeto aprovado como um todo na Câmara, me parece que era um projeto mais voltado para aquilo que o país precisa nesse momento. Agora começa a se votar os destaques, ainda nós não recebemos isso no Senado, a gente começa a perceber que, tira isso fora, tira aquilo. Por exemplo, setor público, governo, empresas estatais não podem terceirizar. Eu acho que o grande mérito do projeto era exatamente esse, né, de poder livrar um pouco o Estado. Né? Quando eu falo assim, livrar o Estado, é que cada um que o Estado contrata, vai na folha de pagamento do Estado, não é pelo tempo que ele trabalha, é pela vida útil dele, pela vida total dele, melhor dizendo, 80 anos, 90 anos de idade. E quem vai pagar a conta sou eu, você e quem está me assistindo. Então, se você puder terceirizar alguns serviços do Estado também, como pode ser feito na iniciativa privada, as pessoas vão para o regime geral na aposentadoria e não ficam dentro do Estado como é hoje um custo para o Estado. E isso
me parece que o projeto inicial que estava sendo, ou melhor dizendo, que foi votado na Câmara, mas já está sendo mudado na Câmara, eu não sei exatamente o que vai chegar aqui no Senado. Mas, a princípio, eu sou, sim, favorável à terceirização. Acho que as empresas devem ser responsabilizadas e responsáveis pelos recolhimentos dos impostos, seguir a legislação que é vigente, porém, ela tem que ter essa liberdade de não ter no seu quadro pessoas que ela precisa eventualmente e que não precisa no dia a dia. Então, o senhor não é favorável à terceirização da atividade fim? Não, eu sou favorável à terceirização em geral. Eu acho que cabe ao empresário, ao dono do negócio, ou ao próprio Estado, dizer como ele quer. Se você tem uma atividade empresarial que requer, né, por um longo tempo e um investimento muito maior nas pessoas, não acho que esse é um setor que deve ser terceirizado. Agora, você tem processos importantes dentro de uma empresa, mas a qualidade da mão de obra ou a necessidade dessa mão de obra, ela pode ser mais rotativa. Então, também não há por que você ter um quadro efetivo. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, na agricultura mesmo, né? Eu preciso lá de pessoas que trabalham 3 meses comigo, são chamados os safristas. Na realidade, o que acontece lá já é quase uma terceirização. Você recebe o funcionário, faz o treinamento, faz a integração, registra ele, põe no seu quadro de funcionário para depois de 3 ou 5 meses ele vai embora, porque já não tem mais aquele serviço, ele vai para um outro lugar. Então, acho que essa terceirização, ela, além de dar segurança jurídica para o trabalhador, também nesses casos, irá diminuir os custos da mão de obra, não na questão de tirar o benefício do trabalhador, como muitos falam, mas no sentido de uma programação melhor das atividades que cada um tem. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Queria agradecer a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.